Bom, já tô com o nosso querido Adson Piedade aqui, ele chegou, né? Deixa eu só colocar ele aqui na nossa transmissão para dar o boa noite dele e se apresentar aqui para nossa live. Adson, bem-vindo a mais um Fala GG. Boa noite, GG. Boa noite, rubro-negros, dinâmicos, dinâmicas. Todo mundo ligado aí no canal do Dinâmico. Jair Ventura, Adson, que hoje foi anunciado, na verdade não foi anunciado oficialmente ainda, mas todos sabem que ele será o treinador da equipe do Vitória. É uma questão que já foi exposta aí por todas as mídias, enfim, tá festando apenas o anúncio oficial para que ele seja apresentado oficialmente, enfim, mas deve estar na beira do campo já contra o Grêmio. E aí, Adson, eu queria que você já deixasse aqui inicialmente a sua impressão sobre a contratação do Jair Ventura, novo técnico do Vitória. O que é que você achou do nome? Primeiro comentar sobre a troca, né? Antes de falar propriamente do Jair, a troca do treinador, o Rodrigo Chagas foi uma esperança, né? Por ser um cara vencedor como jogador, um cara positivo também como treinador, um cara que conhece o Vitória muito bem. Com a esperança que a gente depositou ali no Rodrigo. Eu trouxe em primeira mão a minha opinião de efetivar o Rodrigo e praticamente um dia depois, ouvindo outras pessoas, acabei voltando atrás e disse, olha, por esses aspectos aqui, eu não deixaria mais o Rodrigo. Isso antes dele fazer a partida contra o Galo ainda, né? Fazer aquela belíssima partida, e eu falei, independente do resultado, já não deixaria mais o Rodrigo, porque lembrei outrora de treinadores interinos na Série A, não se dão tão bem por conta daqueles aspectos que naquele momento eu trouxe. E o Rodrigo fez um belíssimo trabalho contra o Galo, e aí depois, novamente, o Vitória oscilou. Eu acho que ele também perdeu a mão um pouquinho ali, um pouco deslumbrado, teve alguns problemas. E o Vitória jogou muito mal contra o Fortaleza, jogou muito mal contra o Fluminense, e, como eu disse, contra o Fluminense seria o corte, né? Não daria para negociar um resultado que não fosse a vitória, e o Vitória fez a troca. E aí vem o nome do Jair, que é um cara rodado na Série A, muito mais experiente que o Rodrigo como treinador, apesar de não ter jogado, eu acho que profissionalmente, eu acho que não jogou o Jair. Tem alguns bons trabalhos no Campeonato Brasileiro da Série A, conhece a competição. Não seria o meu nome, né? Deixar bem claro, não seria um treinador que eu traria, nem ele, nem o Tencate. Se fosse para trazer alguém da Série B, eu particularmente gosto muito do trabalho do filho de Nelson Batista, né? Que é o Eduardo Batista. Gosto muito da forma que ele trabalha, dos times que ele arma, a forma de jogar. Eu sou apaixonado pelo tipo de jogo que ele faz o time dele jogar, tá? E até as entrevistas dele também, as coletivas dele, é um cara que não digamos assim, maquia a situação para poder chamar a sardinha para o seu lado, coisa que o Jair Ventura faz muito, tá? O time dele às vezes joga pedra em santo e ele vai para a coletiva dizer que o time foi bem e tal, fica fantasiando. Eu não gosto dessa atitude do Jair. Estou aqui falando do profissional Jair, tá? Se tinha um presidente, eu nem ia começar a largar tudo de vez, né? Mas se tinha um presidente que eu gostava e gosto de ver as entrevistas, era o meu xará Adson lá do Atlético Goianiense, que parecia entender até um pouco mais de futebol do que o Jair, né? Enquanto o Jair ia para a coletiva para falar coisas que não aconteciam no jogo, fantasiava quando o time dele tinha revés e jogava mal, o presidente ia para falar a verdade. Então, é o único presidente do país que eu escutava em coletiva, que eu perdia o meu tempo para ir para frente da TV ou do YouTube para assistir um presidente falar, e até hoje é o meu xará lá do Atlético Goianiense. Então, tem esses detalhes aí sobre Jair, que às vezes o torcedor não tem nenhum dever de saber, mas eu, como analista, analisava tudo e analisava isso também. Não estou dizendo que ele vai dar errado ou que ele vai dar certo, ou que a troca foi, ou que o Jair é o melhor nome. Eu acho que o Rodrigo tinha que sair sim. Não poderíamos deixar esse fardo ali para o Rodrigo. No entanto, não pensem que o Jair Ventura é o salvador da pátria, que vai dar água para o vinho, tirar o Vitória dessa zona. Tomara que aconteça, né? Vamos torcer, porque eu também tenho estado muito triste, né? Não consigo assistir o futebol, porque se eu for assistir o futebol, eu vou comparar com o Vitória, e aí bate muita tristeza, e eu não
não tô mais nessa época de ficar tão abalado com o Vitória, então eu prefiro não assistir. E esperamos que ele mude isso. Show de bola. Pedir para você que tá aí do outro lado deixar o seu like aqui nessa transmissão, tá se inscrevendo no canal do Dinâmico. Antônio Anjos, e aí, Adson, aprova a contratação do Jair Ventura? Eu entendo a contratação do Jair. Eu acho que ele tem um perfil, já salvou alguns times, conhece a competição. Eu que não traria. Se fosse para trazer alguém na Série B, eu traria o Eduardo Batista, que eu sei que é voto vencido. É uma opinião minha. Agora, entendo a contratação do Jair, é diferente. Eu não traria o Jair, traria o Eduardo, mas entendo a contratação do Jair. E vamos lá, não sendo uma possibilidade o Eduardo, que foi o que o Anderson trouxe anteriormente, porque parece que ele não quer sair de onde ele está, qual seria a sua opção? Vamos dizer assim, não vamos ficar com o Rodrigo, né? Acho que isso foi unanimidade para todos, não era para continuar o Rodrigo. E aí tendo, vamos lá, sei lá, Jorginho, Jair Ventura, Tencate, Lisca. Qual seria a sua opção assim de mercado nesse momento? Ou você exploraria o mercado de fora, enfim? O que é que você faria se você fosse o presidente ou o diretor, enfim? Jorginho ainda trabalha com um treinador, já está sumido há algum tempo, né? Ambos e Jorginho eram dois. Mas eu acho que você falou bem aí, Galindo. O mercado não está muito bom, né, para treinadores. Eu acho que estamos em dificuldades, principalmente o cara treinador e o cara técnico, que é uma coisa que Jair às vezes deixa a desejar. É um bom treinador, prepara bem, monta o esquema, as estratégias boas, mas na beira do campo, que tem que ser técnico, enxerga pouco, faz substituições às vezes equivocadas, que até o presidente ensinava a ele o que era para ter feito naquela ocasião da mudança. Então o país está com essa dificuldade, né? Ultimamente eu estava conversando com um amigo dizendo que os treinadores, hoje ele precisa ser, além de treinador e técnico, analista, para poder saber analisar, ter olho, né? Ter olho treinado, porque não sabe nem a hora, nem quando é para tirar um jogador, colocar outro, nem porquê. Então acho que está muito difícil. Então eu acho que eu partiria assim, sem o Eduardo, sem o outro que o Inter demitiu, que eu acho que não quer trabalhar mais esse ano, também né? Não tem como. Quer dar uma descansada. Roger Machado. Aí eu teria que ir para um treinador de fora mesmo, alguém que conhecesse de elite fora e que também já salvou lá no campeonato argentino, que já salvou no campeonato colombiano, treinadores tipo bombeiros lá também, para tentar aqui. Eu acho que era um mercado interessante. Se arriscar. Por quê? Porque também é um risco. O Jair é um risco também. O Rodrigo era um risco também. O nosso querido Carille foi um risco também. Então, se é para arriscar, sem o Eduardo e sem esse outro do Internacional, né, o Roger, eu iria realmente para um mercado alternativo. Show de bola, Adson. Mais uma vez pedindo para vocês deixarem um like também. Como é curioso, né? Eu tava refletindo mais cedo, eu falei até no Instagram isso, rapidamente. Há cerca de 15 dias atrás, não, foi mais, há uns 20 dias atrás, após o jogo contra o Galo, foi debatido por todas as páginas do Vitória, todos os criadores de conteúdo, inclusive a gente, sobre qual deveria ser o treinador do Vitória. E eu me lembro que na época a pauta era efetivar o Rodrigo Chagas ou trazer Jair Ventura ou Cláudio Tencate, que eram os nomes que o Vitória considerava ali possíveis para trazer naquele momento. E após o desempenho que nós tivemos contra o Galo, e olhando os históricos, tanto de Jair Ventura quanto de Cláudio Tencate, foi uma opinião da maioria que o Rodrigo deveria ser efetivado, já que existe todo um contexto por trás. O Vitória já está pagando 2 multas rescisórias, né? O Carpini e o Carille. Não há dinheiro sobrando. O Rodrigo Chagas tinha feito uma boa partida contra o Galo, onde o Vitória se comportou bem, apesar de ter sido só 1-0 e no sufoco, o Vitória se comportou muito bem. E, como eu falei, os outros nomes, tanto o Jair Ventura quanto o Tencate, não viviam um bom momento. O Jair Ventura, 11º colocado com o Avaí na Série B, e o Cláudio Tencate sem nenhum clube nesse momento, mas após um rebaixamento com o Criciúma e um insucesso com o Juventude neste início de ano. Então, qual seria a escolha correta? Como eu falei, a maioria foi no Rodrigo Chagas e acabou se provando erro. Inclusive um erro de opinião
que eu me incluo, porque eu fui um dos que dizia que deveria ser efetivado o Rodrigo Chagas. Mas eu posso dizer isso e errar. Anderson pode dizer isso e errar. Você que está aí do outro lado pode dizer isso e errar. Quem não pode é a direção. E eu não estou querendo aqui ser engenheiro de obra pronta. Como eu falei, eu teria efetivado o Rodrigo também. Tá? Mas ficou nítido o equívoco após esse jogo contra o Fluminense. De um Rodrigo que não tem experiência em Série A, e isso já era claro, sempre foi claro, mas que principalmente fez com que o Vitória ficasse sem comando. Foi horrível a gente assistir no Barradão, o Ronald virar as costas pra torcida, ir direto pro vestiário porque não queria ter sido substituído. Oswaldo batendo boca, tudo bem que não era com o Rodrigo Chagas, mas batendo boca na beira do campo. Dudu tendo sido expulso, enfim. Foram uma série de questões que fizeram com que a gente visse que não dava mais pro Rodrigo. E aí o Vitória foi ao mercado e trouxe o Jair Ventura. Então, como é curioso, né? Antes, nós reprovávamos Jair Ventura e Cláudio Tencati, mas hoje parece até uma decisão óbvia, que o Jair Ventura está à frente do Rodrigo Chagas nesse quesito e o Tencati estaria também, né? Enfim, como é curioso o mundo do futebol e como ele capota, né? Como ele capota mesmo. Show de bola. Pedir para você que tá aí do outro lado deixar o seu like aqui nessa transmissão, tá se inscrevendo no canal do Dinâmico.